E aí, a ideia é que hoje não é só resolver umas questões de espanhol do Enem, é muito mais do que isso. A gente vai, juntos, revelar as estratégias por trás da prova. Vamos entender como as questões são pensadas para que você consiga jogar o jogo um passo à frente. Bora lá então. A gente vai analisar 5 questões reais do exame. Mas não encare isso como um simples teste de espanhol. Pense mais como se fosse um quebra-cabeça de lógica. Cada questão vai ensinar pra gente uma tática nova de como interpretar não só textos, mas também imagens e principalmente as intenções escondidas ali. Esse aqui é o nosso roteiro de hoje, tá? Primeiro, a gente vai tentar entrar na mente de quem elabora a prova. Depois, vamos cair de cabeça em questões sobre contexto social, linguagem figurada e temas atuais. E no final, a gente junta tudo num kit de ferramentas prático para o sucesso. Olha, o pulo do gato no Enem não é só saber um monte de palavras em espanhol. O segredo é entender como as perguntas são construídas. A prova, na verdade, está testando sua capacidade de enxergar além do óbvio, de captar a mensagem principal por trás de tudo. Vamos para a nossa primeira habilidade do dia, sacar o contexto. As duas primeiras questões que a gente vai ver agora exigem exatamente isso. A gente precisa entender as relações de poder e o cenário institucional que estão por trás das palavras usadas no texto. Agora, preste atenção nessa frase que está na primeira questão, a palavra patrão. Ela é a nossa grande pista aqui. Porque patrão não quer dizer só chefe, não. Tem um peso, sabe? Um peso histórico, de mestre, de dono. Isso, de cara, já acende um alerta pra gente de que existe ali uma relação de poder bem desigual. Então, vamos juntar as peças. Ao identificar a palavra patrão, a gente já sabe que o tema é essa dinâmica social. Aí a pessoa no texto pergunta sobre o pão, o dinheiro, e depois joga um quantos mortos você carrega nas costas. Isso nos leva direto para uma crítica às condições de trabalho. Por isso, a alternativa E, que fala sobre a insalubridade do ambiente de trabalho, fecha a questão perfeitamente. As outras simplesmente perdem o sentido. Beleza, passando para a segunda questão, a gente se depara com a palavra guagua. Antes de mais nada, é bom saber o que ela significa. Mas, mais importante que isso, é saber quem validou essa palavra. A Real Academia Espanhola, a RAE. Ela é tipo a autoridade máxima quando o assunto é a língua espanhola. E é aqui que está a grande sacada da questão. O foco do texto não é explicar o que é guagua. O texto está contando a história de como essa palavra, que era regional, foi finalmente aceita e oficializada por uma instituição de peso como a RAI. Então, a resposta certa não tem a ver com o significado da palavra, e sim com esse processo de validação institucional. É essa a ideia central. Agora, o desafio muda um pouco. A gente sai dos textos mais informativos para entrar num universo onde nem tudo é o que parece. Vamos decodificar uma poesia e uma charge política. Aqui, o jogo é interpretar a linguagem não literal. Se liga só nesses versos. A gente percebe uma tensão, né? O rio é descrito como hermoso, ou seja, lindo, mas ao mesmo tempo ele é peligroso e proibido. Essa dualidade toda é uma grande metáfora para algo que a gente deseja muito, mas não pode alcançar. Talvez uma vida reprimida, onde a beleza e o perigo caminham lado a lado. E a repetição dessa frase no final do poema entrega o ouro. Claramente não é só sobre um rio, né? É um grito por liberdade. A questão do Enem pergunta qual recurso da língua constrói essa memória. A resposta está no uso do pretérito imperfeito. Era, chegava, estava. É esse tempo verbal que dá aquele tom de nostalgia, de algo que acontecia no passado, construindo toda essa atmosfera de saudade e desejo. Agora, dá uma olhada nessa charge. Temos dois personagens falando sobre o Dia da Paz. E o que eles resolvem fazer? Uma pomba, o símbolo universal da paz. Até aí tudo certo, mas a genialidade da charge e a chave para a resposta está no que vem em seguida. A ironia é sensacional. O diálogo destrói completamente o símbolo. Fazer a pomba é um gesto vazio, porque a intenção final é a sala. É uma crítica direta àqueles esforços pela paz que são só da boca para fora. E a prova ainda foca em um detalhe. A palavra yugueno, que é só o jeito de escrever, e bueno, uma marca de oralidade. Isso mostra como o Enem cobra tanto a interpretação da mensagem quanto a atenção aos detalhes da língua. Partiu para a nossa última análise. A quinta questão traz um artigo sobre um tema super atual. E aqui a habilidade que está sendo testada é outra. É a sua capacidade de ler um texto moderno e tirar a ideia principal dele rapidinho. A primeira coisa a se fazer com um texto desses é se perguntar:
Ok, do que exatamente estamos falando? A pergunta central aqui é bem clara. O que define a tal da geração alfa? Manter essa pergunta na cabeça ajuda a gente a filtrar as informações e focar só no que realmente importa. O texto nos dá várias dicas. É a primeira geração 100% digital, que não faz ideia do que é um mundo analógico. Mas a frase que define tudo é que a relação deles com o mundo acontece através de uma pantalha. Essa expressão é a chave de tudo. É ela que aponta direto para a resposta certa, que fala sobre a dependência dos recursos digitais que marca essa geração. Muito bem, a gente passou por 5 questões e viu 5 estratégias diferentes. Agora vamos colocar tudo isso em ordem num checklist bem prático que pode ser o seu kit de ferramentas na hora da prova. Então, o esquema é este. Comece sempre lendo o enunciado para já saber o que procurar no texto. Depois, identifique o gênero do texto para saber que tipo de linguagem esperar. Saia à caça de pistas de contexto e decodifique qualquer linguagem figurada que aparecer. E, por fim, vá eliminando as alternativas erradas para ter certeza da resposta certa. Essa é a estratégia. Para a gente fechar, fica essa pergunta para reflexão. Pensando no seu jeito de estudar e de fazer a prova, qual dessas táticas pode ser a virada de chave? A análise de contexto, a interpretação da ironia, a extração rápida de ideias. Internalizar essas estratégias é o que vai transformar seu conhecimento em um resultado excelente.